Mas quando Jesus, irmãos, ele quer apertar um pouquinho com nós, porque Jesus, ele está voltando, irmãos. E ele vai vir buscar uma igreja lavada. Essa igreja, irmãos, ela está sendo ajustada. Eu falo que a igreja de Deus, ela está vivendo um trabalho de parto. E trabalho de parto, irmão, tem contração. E cada contração é uma dor, é um aperto. E Deus diz assim, ó, está chegando o momento que eu estou apertando a minha igreja. E o negócio vai ficar mais pior ainda. Alguém pode ler para mim em alto bom som, irmãos? O que Jesus ele diz, irmãos? Então disse Jesus aos seus discípulos, faz o que, pastor Damião? Se quiser vir após mim, faz o quê? Renuncia-se. Renuncia a si mesmo. O que é que você tem renunciado para servir Jesus? Será que você tem tido esse tempo de exclusividade com Deus? Ou seu tempo de exclusividade com o Senhor é aqui dentro da igreja? Porque tempo de exclusividade com Deus, irmão, não é dentro da igreja. Jesus diz assim que tem uns olhos lá fora que te vê como chama de fogo. E Ele tem te sondado 24 horas. E Jesus, Ele faz uma pergunta para você. Quem é você lá fora? Ah, mas Juliana, eu não adultero. Eu não traí o meu marido, eu nunca fiz mal. Mas você diz assim, como se todos os pecados da Bíblia fossem esse. Se você não tem paz, também é algo que não condiz para quem quer servir Jesus. Porque diante de Deus, irmãos, tudo aquilo que é ilícito vai pesar na balança, vai somar igual. Diante de Jesus, se você senta para falar mal da vida de alguém, você também vai ser pesado na balança. Diante de Jesus, se você aproveita o tempo oportuno que é para você ler a Bíblia de Deus, você aproveita o tempo para contar A, B, C e D, aí Deus diz assim, ó, para você me seguir, você precisa ter a característica de Cristo. E quem tem característica de Cristo, irmãos, o que entende? Aqui não é o meu ambiente, então eu não posso ficar. Eu posso conviver na sociedade. Eu posso fazer parte de uma sociedade, porque é isso que a igreja de Cristo é. Mas eu preciso entender quando é hora de eu me afastar de algumas coisas. Ah, irmã Juliana, mas não era isso que eu queria ouvir nessa noite, não. A porta é estreita, irmãos. E Jesus, irmãos, Ele está preparando a sua noiva, porque a noiva não está pronta. E para ser ajustada algumas coisas, nós precisamos deixar algumas práticas lá atrás. Tem gente com prática do passado e morrer moendo coisa do passado ainda, vivenciando. Jesus diz essa noite assim, ó, larga tudo aquilo que não presta e deixa para lá e me segue. E para seguir Jesus, irmão, você precisa entender que todas as bagagens ficarão para trás. La mandara sérgia. Existia um fazendeiro. E esse fazendeiro, irmãos, tinha coco em sua plantação. Mas todas as vezes que ele ia na sua plantação de coco, ele percebia que o coco havia se acabado, que estava estragado, que havia quebrado o coco. E ele se deparava com a situação e dizia assim, mas o que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo com o coco? E ali existia um macaco. E todas as vezes esse macaco ia lá na plantação de coco e mexia com o coco, quebrava o coco. Aleluia. Jesus, Ele está falando, irmãos, porque às vezes a gente acha, porque a gente começa a medir o irmão, né? Pelas ações do irmão. Aí Jesus diz assim, lá em Coríntios, não sei se me falha a memória, 11, vai dizer assim, examine se o homem é a si mesmo. Quando nós examinarmos a nossa vida, a gente vai entender, Senhor, tem muita podridão em mim que eu preciso tirar para seguir Jesus. Tem muita coisa em mim que eu preciso deixar. Porque quando a gente nasce de novo, se eu bebia, se eu fornicava, se eu mentia, se eu roubava, eu não posso fazer mais. Porque quem é nascido da carne, quem é nascido do Espírito, irmão, só pensa nas coisas espirituais.
E não tem como jorrar duas fontes, duas águas. Não dá para servir Jesus aqui hoje e amanhã ficar servindo a Satanás. Porque o caminho da perdição é caminho de vida eterna. E esse fazendeiro, ele armou uma armadilha, porque Satanás, ele é assim, ele sempre arma armadilha. Mas eu amo tanto esse Jesus, irmãos. Porque quem sabe, quem serve o Deus que serve, irmão, de maneira nenhuma, ele entende quando é hora de retroceder, ele entende quando é hora de voltar para trás, ele entende que aquele ambiente não lhe serve, ele entende que aquela rodinha não faz mais parte. Fazendeiro é muito esperto, né? Ele armou uma maracutaia ali. E quando ele chega, o macaco cai, com coco na mão. Alabaria Sérgia. O Espírito Santo de Deus, ele está falando nessa noite. Alamanduria Sérgia. Ele te convida nessa noite, deixa para trás. Calebanturia Sérgia. Larga esse coco. Coco para você hoje, irmãos, pode significar muitas coisas. Às vezes é uma coisa tão pequenininha, mas vai te levar para o inferno. E não precisa de muito, pastor Damião. Porque Satanás, para fazer a bagunça, ele só precisa de um espacinho. Dissensões no meio da igreja faz com que o povo se disperse. Divisão entre o povo faz com que o povo perde a guerra. Quando não há união, faz com que Satanás entre e comece a dividir este povo como está dividido aqui hoje. Mas quando a igreja entende que o coco tem um dono e eu não posso mexer no coco, quando a igreja entende que eu não posso tocar naquilo que é lícito, naquilo que não lhe convém, a igreja entende. A oferta é santa, não toca. Lamanduria Serga. Na minha festinha tem cerveja sem álcool, não pode. Jesus está falando, irmãos. O caminho é apertado. E dói, irmãos. Porque Jesus, ele está levando muitos crentes na moinha. E a moinha começa a espremer e começa a soltar o caldo. E a gente está dizendo, ai Jesus. Aí Jesus diz assim, vai ficar pior, mas vai curar. Alabaia Serga. Sabe a ordem para aquele macaco? O que ele era para ter feito? Soltado o coco. Mas ele preferiu ficar com o coco na mão. E ser pego. Jesus está falando com você, igreja de 0 a 100 anos. Porque naquele grande dia, irmãos, Jesus não vai poupar a tua idade de crente. Naquele grande dia, Jesus não vai poupar o tempo de crente que você serviu a Ele. Porque Jesus quer saber como é que você tem servido Ele. Se você tem servido com fidelidade. Porque fidelidade, irmão, não dá para sair deste culto e depois se reunir lá fora. A fidelidade com Jesus não dá para chegar amanhã e tocar o telefone e dizer, olha lá, tem alguma coisa errada naquele ambiente. Aí Jesus está dizendo assim, examine-se a si mesmo. Porque quando nós examinamos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas somos repreendidos, condenados com o mundo. Mas sabe o que está acontecendo com a igreja desse século? Todo mundo examina a vida de todo mundo, mas se esquece de examinar a si próprio. Da mesma maneira que você aponta o dedão, tem 3 apontando para você. Aquilo que você acha que não é errado, Deus diz, é na hora de você rever alguns conceitos. Aleluia. Porque não dá para ir para o céu com essa bagagem. É necessário você soltar o coco. Eu recebi um convite. 2 colegas. Todo dia. Isso ela me contando, né? Ela me analisava.
Eu falo colega porque colega tem um monte, né? Todo mundo tem um monte de colega, amigos são poucos. Eu tenho muitos colegas, muito. Mas amigos são poucos. Mas eu tenho aqui, ó, os meus amigos, que eu falo que foi presente de Deus apresentado do céu para a minha vida. Porque amigo é isso, irmãos. Amigo, quando vê algo dando errado, vai lá, opa. Só que essas duas colegas, ela me sondava todos os dias. Ela falou assim, nossa, vamos tomar um café? E eu sem dinheiro. Falei, meu Deus, tomar um café, até na manhã. Falei, coisa boa de Jesus. Só que antes disso, irmãos, Jesus ele falou para mim assim, vai para o quarto orar antes de sair. Falei, meu Deus. Falei, Senhor, é só um café. E as duas, a gente se encontrou, fomos tomar um café, um lugar muito gostoso. Uma é médica, ali em Sorocaba, dentista. E a gente conversando, ela disse assim, olha, fala aí, fulano, fala você. Ah, a gente fica te observando. Falei, eu vi, você é sorridente, alegre. Eu falei, é porque eu tenho um Deus. E esse Deus é o motivo dessa minha alegria. Eu notei também que você é diferente. Aí eu estava querendo perguntar, você é cristã? Eu falei, sim. Então ela queria fazer um convite para você? É porque eu sou da Umbanda, a outra eu sou espírita. Eu falei, e eu sirvo Jesus. Aleluia. Satanás tem te sondado, irmãos. Satanás tem visto como você é, como você trata as pessoas. Satanás tem visto como você é com aquele irmão. Jesus também observa essas coisas, irmãos. E ele disse assim, me chamou muita atenção o seu jeito. E eu falei assim, não dá para chamar ela não, para convidar ela não, porque ela tem aquele jeito dela assim, mas não sei se ela vai gostar depois que a gente falar para ela o que nós somos. E eu falei para ela assim, o mesmo Pai que me ama também te ama. E ela disse assim, você também iria um dia no centro espírita comigo? Eu disse para ela, sim. Com certeza. Só que vamos fazer assim. Você vai na minha primeiro. Se você gostar do meu ambiente, se você ver que aquele ambiente muda a história, se você vê que aquele ambiente transforma, se você vê que aquele ambiente faz toda a diferença na sua vida, irmão. Alabaia séquia. Jesus, ele é tremendo, irmãos. Quem você é diante de Deus não está nesse comportamento aqui, ó. Está nas suas condutas com as pessoas. Como é que você tem olhado as pessoas à sua volta? Eu disse, Deus, quem sou eu? Pelo dia, Jesus preparou um culto muito lindo. Jesus, ele teve a misericórdia de me apresentar diante deste culto. E uma das convidadas estavam lá neste culto. Ela é do Santo Espírita. Casada, lésbica. Mas quando ela chegou naquele ambiente que Jesus resolve se assentar, naquele ambiente de culto, filha de pastor, alabaia sérgia, morava ali em São Paulo, decepcionada com a igreja, decepcionada com as pessoas, decepcionada com o relacionamento do pastor frustrado.
E ela se descabeçou e diz assim: eu não quero saber de Deus e nem de homem mais. Irmãos. E ela disse assim: quando eu olhava e via você me cumprimentar pela manhã, eu via que tinha algo diferente. Eu falava: Deus, eu vejo amor. E eu preciso falar um pouquinho da minha vida para ela, porque eu só quero desabafar. E o café seria o momento oportuno. A porta é estreita, mas o pecador, a prostituta que entrar nesse lugar também tem espaço. Quando tem encontro real com Jesus, a transformação, pastor, chega. E quem somos nós para fechar essa porta para essas vidas? Oh, irmão, que café foi aquele? E ela foi para este culto. Pecado é pecado, irmãos. Nunca vai deixar de ser pecado. Muitos estão mudando por aí, mas a palavra de Deus permanece fiel. Muito tem barganhado a sua palavra lá no céu, irmão. Você só vai entrar se você permitir deixar para trás para seguir Ele. E eu disse para ela: vem para este culto. Vamos lá, porque a igreja vai te abraçar. Jesus está falando com vidas neste lugar. Companheira dessa disse assim: você não vai para lá não, porque se você for, você já sabe. Porque ela entende que o nosso Deus, Ele é grande. Alabaia serga. O nosso Deus, quando Ele chega, Ele muda a história, pastor. O nosso Deus, quando Ele chega, Ele aperta o caminho, mas mostra a verdade. E quando ela entrou naquele ambiente, Jesus falava sobre a mulher pecadora. Aleluia, serga. O culto foi lindo, foi maravilhoso. Só vi o telefone tocar. Isso muito tarde da noite, irmãos. Chorando, soluçando, dizendo: aquele é o meu ambiente. Quem mandará Xerebai? Quem é Jesus diante da situação da tua casa, mulher? Quem é Jesus quando Ele chega? Porque Ele diz assim: eu sou a porta. E eu também sou o caminho. E o caminho que entra lá para mudar o governo daquele lugar, daquela casa, daquela história, aquela vida que me pertence. Ei, tu entende quando eu falo contigo dessa forma? Ô irmãos, o céu é para todos. Para todos. Porque Jesus já morreu na cruz. A morte foi consumada ali na cruz. Só que tem a escolha do livre-arbítrio. Jesus, Ele é tão especialista e maravilhoso, eu amo este Deus, que Ele dá oportunidade, minha flor. Ele dá escolha. Porque a escolha, quem decide somos nós. Ele só mostra o caminho. E quem decide se permanece ficar com o coco na mão é você. Ou você permanece com o coco na mão, ou solta este coco e serve Jesus. Ou você vai passar a sua eternidade no inferno. Essa vida foi transformada. Essa vida já não está mais casada com uma mulher. Alabaia, Sérgia. Ela decidiu, pastora, um caminho. Ela decidiu escolher. Quando eu decido escolher que eu sou pertencente ao céu,
eu não posso continuar com as práticas que desagradam a Jesus. Eu preciso entender que o meu ambiente já não faz parte da terra. Só que eu convivo com pessoas porque eu não sou ET. Só que eu sei o que me cabe e o que não me cabe. Eu também entendo que é o mesmo Deus que me ama e teve um encontro comigo, também vai ter encontro com Ele. E Jesus, Ele quer te dar a oportunidade para você entender o que eu quero fazer na vida dEle. O caminho, ele é apertado. Mas o caminho largo, irmãos, o que Ele faz? Ele destrói. Só que Jesus, irmãos, Ele não só mostra duas opções. Ele não mostra para você uma opção, Ele mostra duas opções para você. Você continua com as práticas errôneas? Ou você entende, a partir de hoje eu quero ser um crente diferente? E ser crente diferente, irmãos, não é vir aqui. É o que é que você tem feito com o caminho e a liberdade que Deus te deu. Porque lá vai contar quem você é quando você se assenta para falar com alguém. Lá vai contar quando você é lá no seu trabalho, na faculdade, na academia, seja onde for. Porque Jesus, Ele sabe, Ele está com os olhos como chama de fogo. E não precisa examinar a vida de ninguém. Deus diz assim, só basta você examinar a si mesmo. Quando nós fizemos uma análise de nós mesmos, nós entendemos, eu não sou melhor do que Ele, porque eu tenho algo em mim que preciso me examinar. Jesus, Ele mostra dois caminhos para nós. Largo vai te levar. Gostoso, confortável, tem prazeres momentâneos, alegrias muito momentâneas, boas, por sinal. Só que todas elas te levam a um caminho que vai trazer consequência para a vida, para a eternidade, irmãos. Só que às vezes a gente fica tão embaraçado. A gente acha que só aqueles pecadinhos, né, aquela coisinha ali, vai nos impedir, né, de chegar no céu. Deus diz assim que são mínimas coisas que fazem nós perder o contato com o céu. E eu gostaria de fazer um convite para essa igreja nessa noite. Se coloque sobre os vossos pés, porque o horário já não me permite. Eu amo tanto esse Jesus, irmãos. Porque eu falei para Jesus assim, Senhor, eu só quero distribuir aquilo que eu recebi. Quem pouco é perdoado, irmãos, pouco sabe perdoar, pouco sabe amar. Mas eu recebi uma graça de Deus tão grande. E essa graça, pastor Jean, ela faz com que eu olhe mais com amor de misericórdia para as pessoas. E eu estou aprendendo todos os dias com Jesus o quanto eu sou dependente dEle. O quanto eu sou carente dEle. O quanto este amor me consome de uma maneira tão grande, que me faz eu entender que o céu eu não merecia, eu não era digna. Mas o Senhor Jesus, Ele me encontrou. Ele me achou nessa noite. E Ele achou a cada um de você que aqui está hoje. E Ele diz para você, tem dois caminhos, duas escolhas e uma decisão. Cabe você decidir qual é caminho, qual decisão você quer tomar para a sua vida. E hoje eu quero fazer um convite para você. Mas Juliana, eu já vou na igreja. Mas tem algo em mim que eu acho que eu preciso deixar, liberar, deixar para trás. Eu gostaria que você fosse corajosa e viesse aqui à frente, porque nós estamos entre irmãos essa noite.
Nós estamos em uma família. E se essa palavra foi liberada no coração da pastora Fabi, é porque o céu quer falar conosco nessa noite. É porque muitas das vezes nós estamos no vale da decisão. E muitos são aqueles que vão entrar, irmão, por este vale, estão neste vale da indecisão. Não tomaram uma decisão diante de Deus, está cochilando em dois pensamentos. Deus quer que você tome o rumo da sua vida. A porta de salvação, ela está aberta para nós. E Deus diz assim: Juliana, todos os dias eu tenho um encontro contigo no Rio Jordão. Um rio sujo. É Nilo ou Jordão? É tão sujo, irmãos. Mas para a gente tirar algumas lepras das nossas vidas é necessário mergulhar. E às vezes nós temos algumas lepras que não está exposto, né? Mas está aqui dentro, remoendo todos os dias. Aí Deus diz assim: Juliana, eu quero tratar essa lepra. Tu pode estar formosa, bonitinha aí, mas tem algo aí, tem ferida que eu quero tratar nessa noite. E o Espírito Santo de Deus, Ele nos convida nessa noite a examinarmos, a descer nesse rio, para mergulhar mais fundo e dizer: Jesus, quebra-me, faz de mim um vaso novo na Tua presença. Ainda que for necessário, eu tenho que descer. Ainda que for necessário, eu tenho que mergulhar. Eu vou mergulhar mais fundo, mas me limpa, me purifica dessa lepra. Alabanda e a serga. Cadê você que deseja vir para Jesus sem reserva, irmãos, e deixar para trás tudo aquilo que impede? Juliana, me venho para a igreja todos os dias. Não é sobre isso não, irmãos. É sobre coisinhas tão pequenas que nos faz perder o alvo que é Cristo. Vem para cá, para este altar, porque tem algo do céu para a tua vida. E eu quero convidar essa princesa de Jesus. Isso, você de florzinha, isso, você mesmo que está com o óculos tirando para fora, a gente vai fazer uma oração específica para ela. Isso. Calma aí, irmão, que a gente já vai embora. Porque quando você chegar na sua casa, eu garanto que você se assenta no sofá e vai compartilhar, ligar para alguém, falar alguma coisa. Vai assistir uma TV, vai trabalhar amanhã. E louve a Deus pelo esse trabalho, irmãos. Porque muitos não levantaram, muitos não puderam trabalhar, muitos não têm essa posição que você tem hoje. Então seja grata até pelo teu trabalho. Seja grata até pelo serviço que Deus te deu, pelas horas deste culto, porque quem sabe pode ser o último culto. Quem sabe vai ser a última oportunidade de você aqui nessa noite. Mas aí tem uma princesa do Senhor que veio para este local aqui, ó, tocou algo para o céu e o céu atendeu. E quando eu vejo o céu atender, é porque o céu diz assim: a tua casa está sendo visitada. Eita Deus, oh glória. Jesus, Ele é bom. Porque a transformação de Deus, quando chega, vai ser tão completa que vai trazer um espanto para todos. Até quem não acreditava vai passar a acreditar. Porque eu tinha alguém lá na minha casa que era obra do acaso. Para Satanás não validava, não fazia, não presta para nada. Aí Jesus diz assim: eu vou lá dar um banho de santidade e quero trazer para perto. Tem uma irmã de Deus para ficar aqui com ela aqui. Pai, o sorque. Teiribatorece. Querimanduri ela série, baia sou. Quando eu chego, ó, eu mudo tudo. E o pai diz assim: foi eu que trouxe ela, Juliana, para cá. Que quase que tu não conseguia vir, mulher. Mas o céu é especialista em marcar encontro conosco. Só que nesse caminho, irmão, nem todo mundo está apto para servir Jesus, porque o caminho para Jesus, irmãos, é tão espinhoso, é tão calajoso, dói tanto, irmãos, que muitos já desistiram no meio da caminhada, mas você está aqui. Muitos já retrocederam para trás, mas você está aqui. Nós vamos orar agora nessa noite. Não tem ninguém que gostaria de vir para este altar receber algo de Deus? Prepara um louvor correndo, Sheila.
Eu sei o que dói, mas também sei do que te prometi. Às vezes as lágrimas caem, eita Deus, e o céu diz assim: eu estava lá, somente te observando. Tinha uma conversa lá no quarto. Olha Jesus falando comigo. E eu ouvir tua petição. São conversas que só eu entendo no relacionamento. E eu te digo, filha, está chegando um tempo que eu vou fazer as promessas pequenas se cumprir. Ah, Jesus. Ai, irmão. Terebadaria serga. Limanduria la serga. O Espírito Santo de Deus diz assim, ó, a porta, somente entre por ela. Eita Deus. O céu diz assim, ó, pode entrar e passa por ela, filha. Porque eu resolvi marcar o encontro da intimidade. Ah, meu Deus. Eu sei o que dói. Eu sei o que machuca. Mas eu estou aqui, ó. Às vezes a gente vem para o culto, irmãos, e a gente acha que Jesus não senta do nosso lado. E eu, quando entrei neste culto aqui, eu disse: Deus, me perdoa que eu não consegui chegar no começo, Pai. Me perdoa porque eu não consegui. Mas o Senhor Jesus disse assim: Juliana, somente se assenta, porque eu estou sentando do lado da minha igreja. E eu estou levantando para responder petição nessa noite. Porque lá existem vidas que já estão desacreditadas. Ai, meu Deus. Eu sou sensível, irmão, à voz de Jesus. Porque eu sei de onde Jesus me tirou, o que Ele fez comigo, o que Ele tem feito na minha casa. Eu sou tão sensível à voz do Espírito Santo de Deus, que eu disse: Jesus, não me deixe ir se tua presença não for comigo. Recebe um abraço do Pai. Tu pode abraçar ela, pastora Ana. É tua ovelha, não é? Pode abraçar ela, porque também está havendo cura na tua vida, mulher. Tá Deus. Rerepaia cega. Ô pastora Ana, estou te visitando, mulher, do alto da cabeça até a planta dos pés. E nesse abraço, eu também te abraço nessa noite. O céu diz: eu não esqueci da tua oração, mulher. Terabai, eu visito aquele que ficou lá, o meu servo. Eu toco na veia do coração dele. Rabaria cega, rabachou. Satanás já tentou ceifar, mas o céu diz assim: olha, eu ainda tenho algo grande. A tua casa tem uma ordenança. Satanás já tentou matar quem veio do teu ventre, mas eu dei vida. Deus te
dança, rabash. Alabanto comandar a serga. Tô eu fazendo uma coisa nova, viu? Tem aquele lugar, o grande reboliço. Te rebaixa, tem comando pro forguerrache. Tô mexendo na estrutura. Calamanturio forga. Tenho eu algo grande para fazer na terra. Na comanduria serga. Naquele recinto eu acho, naquele lugar. Ei. Terebantu proforgeleba. Ninguém faz o que quer, remar. A casa tem dono, nebrache. Carabaia súbria. Ai daquele que se posicionar de pé. Eu me levanto, reis. Carabash, dá nas tuas mãos a autoridade e do sacerdote da tua casa. Sabe por que eu mandei tu abraçar a minha serva? Porque ela está sobre a teu camando e a serga, o teu senhorio. Tu disse assim: Jesus, me ajuda da força. Tem hora que parece que eu não vou aguentar o céu de olha, mulher. Suporta mais um pouco, porque grande ainda é a obra, grande ainda é a caminhada. Vou eu fazer algo estrondoso naquele ambiente. Alabai, para mostrar que eu sou o dono daquela casa. Nabash, rebash, toca Jesus. Rabaia, sequereba, shimandashe, querebaxá. Sinta a minha presença, de revestimento. Por acaso não sou eu Deus naquele ambiente? Ainda que fica 1, 2, vai permanecer os fiéis. Passo eu a peneira, labarra cega, ariamandurio forga, a porta é estreita. Não te cales, porque tem preço. E a gente entende a unção que eu carrego. Porque cada um de nós prestará conta daquilo que o Senhor confiou. E às vezes a gente fala assim: Jesus, será que eu suporto? Aí Jesus diz assim: olha, Moisés, estende as mãos. Taracerga. As mãos de Moisés, pastor Jamislan, era pesada. E na batalha estava ficando cansativo. Taracerga. Mas como conduzir o povo? Reclamando, tendo fartura. Eita, não é fácil. Pastor, meu pastor, ele está tão ligado com o céu, irmão. Vem para cá aqui, pastor. Segura na mão do pastor Jean. Erga as mãos dele para cima. Pastor José, pega na mão ali do pastor. Olha o que Jesus quer nessa noite. Pega na mão dessa irmã, Priscila, pega na mão da Sheila aqui. Junta aí, cadê? Pega uma mulher aí, pega na mão dela. Vai pegar a Sheila, pega. Pega. Pega na mão de alguém aí, segura na mão. Fica com a mão levantada e segura. Vamos simbolizar aqui que todos nós aqui estamos em uma batalha. E se as nossas mãos estiverem cansadas, a batalha, ela perde. Moisés estava diante de um povo
Moisés já não estava aguentando mais as injúrias daquele povo. O povo tinha tudo, mas estava reclamando. O povo tinha uma igreja adornada, abençoada, mas não está bom. O povo tinha comida, alimento do céu, que jorra daquele altar, mas não está bom. Só que tem hora que as mãos ficam cansadas. Aí Jesus, nessa noite, ele diz: seja um Arão na vida de alguém. Ah, irmãos, você não está entendendo? Seja um Arão. Seja um Ur. Porque foram esses homens que não fizeram, que não deixaram Moisés abaixar as mãos. Porque se Moisés abaixasse aquelas mãos, pastora Ana, aquele povo perdia a guerra. Mas se ele abaixava aquelas mãos, continuasse com as mãos abaixadas, o povo de Deus perdia. Mas enquanto a mão de Moisés estava levantada, as irmãs não caem. O jovem não sai da igreja. Ai, Jesus. Os obreiros não fazem rebelião. Os obreiros não falam mal do sacerdote. Quando você entender que a autoridade Jesus deu para cada um de nós, mas cada posição tem a sua hierarquia. Eu entendo que eu não sou melhor do que ninguém. E eu preciso estender as mãos para o meu próximo. Quando eu entender que eu preciso daquelas duas senhoras que ali está presente, eu não deixo ela vaquejar na fé. Agora é difícil ficar assim com as mãos levantadas. Porque nem sempre todo mundo vai estar com as mãos levantadas. Vai suportar o peso daquilo que o Senhor Jesus colocou a nós, pastora Fabi. Vai ter alguns que vai soltar da nossa mão e vai soltar e vai dizer: já não me serve mais. Ah, meu Deus. Aí Jesus disse assim: Juliana, pastora Fabi, pastor James Line, pastor Zé, Sheila, pastora Ana, Priscila, ainda que as mãos de vocês estiverem cansadas, eu sempre vou levantar alguém, pastor. A obra de Deus, o povo de Deus só vai vencer e vai passar pela porta estreita quando entender: eu preciso dar as mãos. Caiu, vai lá, levanta. Tacaram pedra, taca não porque é meu irmão. Mexe não porque tem dono. Moisés tinha uma missão. Moisés estava com medo do povo bater nele. Moisés irado, vai lá, fere a rocha. Porque às vezes, pastor, a gente teme tanto as afrontas de algumas ovelhas, que vira um lobo no meio da ninhada, né? Aí Jesus fala assim: vai lá, viu? Com amor. Deixa essas aí que estão mais tranquilas. Vai lá atrás dela, lá. Mostra para ela que nesse rebanho aqui os bodes também vai fazer parte. Que os bodes precisam permanecer para ser tratado. Meu Pai. Mas quando a gente entender que só assim, ó. Olha que coisa linda, irmãos. Essas mulheres estão chorando não é por causa de mim, não. Porque tem uma palavra do céu liberada. Quando eu entender que nós unimos aqui a nossa força aqui, ó. Que Satanás que vai resistir a esse povo? Você pode deixar falar de alguém que você ama?
Você deixa tocar no teu filho? Alguém gosta de, pastor, falar mal da Mi, o pastor? Gente, você mata, ele mata um. Porque você não pode tocar na carne, no seu irmão, no seu próximo. Por isso que eu digo, igreja, faça como esses homens. Arão, faça como Ur. Seja uma mão levantada na vida de Moisés quando ele estiver precisando. Vai chegar momento na sua vida que hoje você pode estar lá em cima, vai ter momento que você vai estar lá embaixo e Deus vai dizer assim: Juliana, agora é o momento. Quando este café foi proposto pelo céu, ela me contando, achando que eu iria rejeitar. Só que as características do céu diz: há um espaço para essa ovelha. E eu não rejeito. Sabia, Elaine? Eu não consigo rejeitar alguém que o céu já escolheu. Ainda que a terra rejeite, o céu diz assim: eu ainda acredito. Ainda que a terra julgue, ainda que a terra fala, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Ah, não, Deus diz assim: eu apostei pesado. Eu investi tão alto, tão caro sobre a vida dela, e ninguém pode tocar, porque ela é minha escolhida desde o ventre. Ah, Juliana, eu não consigo entrar naquela porta. O céu diz: entra por ela. O céu diz assim: minha filha, aquilo que a terra rejeita, o céu diz assim: eu vou aplaudir. Porque eu investi pesado na tua vida. E o céu diz assim: eu não aceito te perder de vista. E está na hora de afirmar aliança. O céu diz assim: está na hora de afirmar aliança comigo. Porque eu estou levantando, olha a Charão do teu lado, olha esse Uri do teu lado, dizendo: ó, segura nas minhas mãos e não solta, porque eu não vou deixar você cair. Eu não vou deixar você tropeçar. Eu seguro na tua mão e te digo: filha, levanta. Soprasse tua vida em mim. Agora tem dois caminhos e duas escolhas. Uma, você escolhe vivenciar as coisas do passado, ou você escolhe reatar uma aliança com Cristo. Juliana, eu não saí da igreja, eu sou da igreja. Deus diz assim: eu quero relacionamento. Relacionamento é deixar tudo para trás. Bagagem, ferida, amargura. Diz que fofoca, mentira. Deus diz: deixa tudo e me segue. Quer vir? Vem. Vem. Ah, Jesus. Vem, Jesus. Nem merecê-lo, mesmo assim se ele Lavadora cega. Oh, impressionante, infinito, amor. Essa é a porta dela. Está dentro. Rabaxa. Levantura cobra folha cega. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Pode desacreditar o seu apóstolo. O seu apóstolo investiu pesado em ti. Homem gostando ou não, o seu apóstolo investiu pesado. Antes de eu respirar, e ele diz assim: ó, tô te dando estratégia. Tu tens sido tão bom. Deixa eu falar. Deixa quem não quer fazer. Deus diz assim: ó, eu vou levantar quem quer fazer a obra. Mas esse pastor está deixando não sei quem fazer. Deus diz: deixa falar. Mas esse lugar vai ficar tão pequeno. Jesus diz assim: ó, estou visitando, ó, as esquinas desse ambiente. O homem, ele tem o poder de olhar aqui, ó. Mas o céu, ele vai lá, ó. Ei! Jesus, ele diz assim, ó: eu vou na divisão da alma.
E quando eu vou na divisão da alma, eu sei o que tem aí dentro. O céu diz assim: não ficará sem resposta. Todas as mãos levantadas. Ó. Hey. Consegue sentir, irmãos? Tem uma atmosfera do céu tão grande nesse lugar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Olha que amor, irmãos. Esse amor, ele deixa a 99 para trás. Esse amor é tão grande que ele vai buscar alguém que se perdeu e volta para o aprisco de novo. Jesus, ele não lança e não deixa ninguém fora. Ele mostra o caminho, mas deixa a escolha. Agora o céu nessa noite, ele deu a decisão para nós hoje. Seja um Arão, seja um Ur, para colocar alguém para entrar diante dessa porta. Se eu fosse você, tá sabendo que tem algum irmão afastado de Jesus? Vai lá, liga para ele. Tá vendo que a irmãzinha tá meio tristinha na fé? Vai lá, liga para ela. Usa esse celular para fazer alguma coisa boa para alguém. Quando eu chego na minha igreja, irmãos, eu olho para os bancos vazios, eu fico com medo. Falo, Jesus, que negócio é esse? O povo está trabalhando, não? Aí eu vou lá em casa, irmãos. Possa ser que eu estive no culto, e nos dias que vocês estiveram eu não estou, mas eu senti essa falta hoje. Passei 15 dias fora da cidade, fiquei em Campinas, depois mais 20 dias de novo. O mais gostoso é, irmãos? E ali fazendo a obra do Senhor, fiquei na minha sogra. Leandro precisava fazer algumas coisas no meu lar. Aí tem uma irmã lá da igreja. Ela me ligou e disse: irmã Juliana, tá tudo bem? Tô sentindo a sua falta no culto. Irmãos, aquele telefonema fez tanta diferença na minha vida. Eu disse: Senhor, mas eu sou tão importante assim. Só estou numa obra. O teu glória e o teu sorriso fez falta nos cultos aqui na igreja. Oh, irmão, você sabe o que é isso? Não é presença de roupa não, irmão. Essas coisas não, irmão. É sobre isso aqui, ó. É um abraço de verdade. É um sorriso de verdade, sem hipocrisia. E ela disse assim: você faz muita falta aqui na igreja, eu estou com saudade. Aí eu disse para ela: meu amor, estou me sentindo a última bolacha do pacote nessa noite. Eu senti um amor tão grande. Porque quando a gente recebe telefonema de amiga é uma coisa, mas a irmã que a gente só vê na igreja. E ela disse assim: você não faz ideia o quanto você é especial. Você tem ideia de quanto você é especial nessa noite? Ô profeta, você tem ideia do quanto você é especial para Jesus? Você tem ideia do quanto você é importante para Deus? Você faz ideia, você tem uma ideia do quanto este ambiente, o céu se agraciou com a tua presença nessa noite? Tu faz ideia? Quem acabou tua infância?
diz assim: eu me agraciei os meus ouvidos nessa noite. O Senhor diz assim: através das melodias eu calmei o coração de alguém nessa noite. Através do toque deste piano, eu acalmei uma vida que chegou aqui nessa noite. Eu trouxe alegria ao coração de alguém aqui nessa noite. O Senhor diz assim, ó: eu te visito com grande autoridade nessa noite, e eu ungi as tuas mãos para acalmar corações. Porque Jesus, ele é assim. Ele olha para alguém que a terra rejeita e diz: não dá para tocar aqui, não dá para fazer aqui. Aí o céu diz assim: coloca ele para se assentar neste culto hoje, que eu quero fazer algo tão grande e especial. O céu diz assim: tem uma surpresa, e essa surpresa vai invadir o teu lar. Tem algo especial que vai acontecer lá dentro da tua casa. Eu não sei como é a tua casa, não sei o que tem na tua casa, não sei aonde você mora, mas o céu diz assim: eu visito os cômodos da tua casa. E eu vou passando em cada cômodo daquela casa. Eu chego na sala, me assento na sala e olho o ambiente. E eu também entro lá na cozinha e vejo cada comportamento, cada coisa que tem na cozinha. E eu abro porta de departamento lá dentro da tua cozinha. Ah, meu Deus. Mas eu também entro lá no celeiro. Mas antes disso, eu vou lá no quarto. E no quarto tem um lugarzinho que a gente se assenta. E eu resolvi me assentar. Eu resolvi me assentar e ouvir. Mas também eu ouvi uma petição, um clamor, resposta do céu ouvida nessa noite. Quer ir embora? Pode ir, irmãos. Aproveita que a porta está aberta. Não precisa questionar, vai embora. Mas tem um quarto que se assentou hoje. O céu resolveu sentar na mesa. Jesus resolveu ir lá naquele quarto, e ficar. Aí ele se levanta e senta lá na cadeira, na mesa, na sala. É o lugar onde resolve tudo. Tem alguém da tua casa aqui, profeta? Quem? Eita glória! Jesus, ele é tremendo, irmão. Essas duas princesas é sua? Eita glória! Jesus não precisa de alguém grande para operar milagre, irmão. Jesus só precisa de alguém disponível. Tem gente procurando alguém grande para vir para o culto. Jesus diz assim: ó, os meus grandes aqui, ó. Ó, os meus instrumentos aqui, ó. Olha os meus escolhidos que vocês não estão dando valor. Olha aqui, ó. Eita, Jesus está pegando o instrumento. Eita, Deus. Cadê a família do vaso? Vem aqui à frente. Porque tem algo específico do céu naquela casa. Seja uma mão para a vida de alguém, irmãos. Ai, tá Deus. Perdoa, Jesus, porque às vezes a gente é tão infiel. Consegue entender, irmãos? Não dá para deixar ninguém para trás. Não dá para deixar de ser sensível dentro da igreja. Nós estamos tão preocupados, irmãos, em preparar ambiente, armar um grande cenário, preparar um grande pregador com grande oratória. E Deus está dizendo assim: é tempo da igreja entender. Eu preciso que a igreja seja mais sensível. Tenha mais amor, compaixão com o próximo. Porque essa porta estreita, ela é tão apertada que tem muita gente desistindo dela. Mas façam com que alguém não desista. Seja um Arão na vida das pessoas. Seja um Uri na vida das pessoas. Tem muita gente, irmãos,
A nossa igreja é uma igreja que mais ganha alma para Jesus, mas as que mais perde para o mundo. Porque deixou de amar de verdade. Se guerreia entre si. Luta para conquistar conquistas aqui na terra. Batalhar tantas coisas aqui na terra. Mas qual foi o momento que você já lutou por uma causa de alguém? Essa família está sendo visitada por Jesus. Viu, meu profeta? Jesus, ele sabe o que é que vocês precisam hoje. E os instrumentos de Deus está sendo usado, forjado no fogo. A gente passa na fornalha, vai lá sendo esmiuçado por Jesus. E às vezes a gente não entende algumas coisas. Por que fulano de tal tem? Por que isso tem ele? Por que o Senhor Jesus diz assim, meu filho? O que eu tenho para vocês, nada se compara com as melícias daqui da terra. Casa vai ficar, não vai entrar no céu. Essa roupa bonita que você veio hoje não vai ir, vai ficar, porque Jesus diz assim, que tudo será deixado, nosso corpo será o que, pastor Damião? Vai ser transformado em um corpo incorruptível. Então até isso aqui vai ficar. Tem gente, irmão, preocupado. Por que a irmã aqui não, irmão, para com isso. Vai ficar tudo. Mas as obras, irmãos, não é pelas obras não, viu? Porque tem muita gente fazendo obra por aí, mas são obras da carne. Barganhando com Jesus para ter posição, barganhando o nome de Cristo na mesa e está achando que vai ficar barato? Vai não. O céu ainda é céu, a porta ainda é estreita, mas aqui tem, ó, adoradores. Essa igreja tem adoradores. E eu gostaria que toda a amada igreja se colocasse sobre os vossos pés. Agora a gente vai fazer uma oração linda, específica para essa família. E haverá testemunho, viu, profeta? Testemunho, vocês vão contar testemunho deste culto, do que o Senhor Jesus, ele fez essa noite. Porque o céu, ele não fica devendo nada a ninguém. O céu não é político. Não é tempo de política, onde muita gente promete tantas coisas. Mas tem uma palavra que foi liberada do céu, ele está visitando, ele entrou lá. E a casa que Jesus entra, de maneira nenhuma fica da mesma maneira. Sempre tem algo específico do céu. Amém? E Jesus não chega na casa para ficar lá esperando, não, irmão. Jesus, ele chega para organizar, para preparar, para prover, para cuidar. E a gente agora vai fazer uma oração agora por essas vidas. Amém? Se coloque todo mundo sobre os vossos pés. Só quem está com criança, irmãos, que não pode, pessoas mais de idade, por favor, pode ficar sentado, irmãos. Mas eu preciso estender a Deus as mãos sobre a oração sobre essas vidas. E eu gostaria de pedir para o pastor, aí eu vou falar José, pastor José, levasse a Deus em oração, irmãos, e a gente vai clamar por essa família. Essa família veio brilhantar este culto hoje e vai levar a vitória para casa. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós levantamos oração por essa família. Pai, existe esse homem, essas crianças, esse jovem, essa mulher, Pai. Oh, Senhor, que necessitam agora. O Senhor falou poderosamente com eles, oh Pai. O Senhor disse que entrou na casa, nos cômodos. O Senhor abriu portas que não se abriam há bastante tempo. O Senhor liberou promessas, Senhor. O Senhor curou corações, ó Pai. O Senhor trouxe, ó Pai, querido, a Tua palavra e os Teus filhos aqui nessa noite para derramar sobre eles um bálsamo. Um bálsamo, um bálsamo. Oh, Senhor, um bálsamo. Um bálsamo, um bálsamo, um bálsamo. Um bálsamo. O Senhor é o Deus que muda história. O Senhor é o Deus que muda destino. Oh, Deus, traz direcionamento, Pai. Eu declaro os céus. Eu declaro os céus. Eu declaro os céus sobre a vida deles, ó Pai. Que essa casa seja guardada e amparada pelo Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
traz honra, dupla honra, no lugar de toda vergonha, Senhor, de toda humilhação, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Você pode levantar as mãos bem altas, as duas mãos para cima e dar uma salva de palmas misturado com aleluia para Jesus? Dá um abraço. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Estamos abençoados, povo de Deus. Glória a Deus. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que vieram para adorar esse Deus. Queremos deixar aqui o nosso abraço ao nosso pastor José Lima, pastora Ana e essa equipe de irmãs abençoadas que vieram para adorar o Senhor Jesus. Muito obrigado por poder estar aqui conosco, viu? Foi de grande importância, de grande relevância ter vocês aqui conosco. Deus abençoe, conte com nós lá, viu, irmã? Estaremos lá para adorar o Senhor Jesus. Juliana, que esteve ministrando. Gente, Deus falou conosco de uma forma extraordinária aqui nessa noite. Estamos abençoados, povo de Deus? Oh, glória a Deus. Então, vamos orar.